A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, ouvintes do canal. Quem vos cumprimenta é o pastor Carlindo. E é muito bom estar com vocês aqui em mais um dos nossos vídeos, né? Eu já deveria ter gravado esse vídeo, mas os dias não têm sido fáceis. Eu acredito que toda a comunidade cristã está passando por momentos difíceis, está passando por provações, enfim. São várias situações à nossa volta. Mas nós cremos num Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. Nós cremos num Deus poderoso, que não nos abandona. Eu quero, nesse vídeo, encorajar os nossos irmãos a perseverarem, na oração, a perseverarem na busca ao Senhor. Como eu disse, não tem sido fácil, meus irmãos. A nossa caminhada nessa reta final não tem sido fácil, mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que nos ajuda a vencer a cada dia. Eu vou estar relatando nesse vídeo aquela experiência que eu falei com vocês, que está divulgando, de uma confecção no mundo espiritual. E foi algo assim que me chamou muita atenção, a forma como o Senhor me mostrou aquela visão. Foi algo assim que me despertou bastante até, a forma como Deus me trouxe detalhes, Porque a gente vê na Terra exatamente assim a contramão do que seria, ou do que é, na verdade, os planos de Deus. A gente sempre vê na Terra a modernidade, as novidades que vão chegando com o tempo. E muitas pessoas trazem isso para a sua vida, Muitos crentes aplicam na sua vida. É um tipo de roupa nova que saiu na moda, é um tipo de vestimenta nova. As pessoas vão se adequando e começam a usar aquilo como se fosse algo normal, como se fosse algo natural. Não sabendo nós que aos olhos de Deus tudo é bem diferente. Não sabendo nós que ao olhar de Deus tudo é completamente diferente da forma como nós vemos como seres humanos. E eu quero contar para vocês, eu estava em oração, e isso aconteceu num período da noite. Eu estava em oração na minha casa e eu estava orando, nesse momento, eu estava orando por uma certa irmã. É uma pessoa que eu conheço, que eu não vou trazer aqui no vídeo, mas eu conheço muito bem essa pessoa e eu estava orando por ela, orando em favor da vida dela. Como eu sempre oro, por igrejas, eu oro por irmãos, eu oro por vocês, tenho orado pelos os nossos amigos aí do canal que têm nos pedido oração. Eu sempre tenho orado, intercedido por vocês. E eu estava orando por uma certa irmã, quando de repente o Senhor, Ele me leva dentro de uma grande sala, muito bonita, muito grande. Eu me lembro disso. Era uma sala branca, bem grande. E dentro dessa sala, meus irmãos, eu vi assim várias mesas com pilhas de roupa em cima, mas tudo era branco. As mesas eram brancas, as cadeiras eram brancas, as roupas eram brancas. E eu me lembro que eu vejo assim aquela sala enorme, com várias mesas com máquinas de costura, cada mesa com máquina de costura, e algumas peças de roupa empilhadas ao lado. E homens de branco, com vestes brancas, tudo era branco, tudo era luz naquele lugar, que estavam trabalhando. Eu me lembro de muitas mesas vazias, mas assim eu via que tinha pessoas trabalhando ali, E como eu disse, tudo muito branco. E de repente, meus irmãos, o Senhor, Ele me mostra assim peças de roupa empilhada, e essas peças de roupa, elas tinham medidas assim exatas. Quando eu falo para vocês que tinham medidas exatas, não é porque as pessoas tinham o mesmo tamanho, mas é porque havia um padrão nas vestimentas que aquelas pessoas deveriam usar. Havia um padrão não só no comprimento, um padrão não só no modelo, um padrão não só no tipo de vestimenta, mas nessas vestimentas, eu me lembro disso, de detalhes que eu pude observar ali. Nenhuma dessas vestimentas elas eram rasgadas. Nenhuma dessas vestimentas, elas eram, como que eu digo para vocês, não tinham remendos nessas vestimentas. Porque a gente vê na Terra, alguns tipos de roupa aí, não estou criticando quem usa,
mas a gente vê calças rasgadas, bermudas rasgadas, saias jeans rasgadas. Isso é considerado como moda na terra, né? Mas eu me lembro que naquela sala, todas as peças de roupa, elas tinham o mesmo padrão, elas eram iguais e elas não tinham nenhum rasgado, elas não tinham nenhuma remendo e nenhuma costura. Mas aí, meus amigos, vem um novo detalhe que o Senhor me mostra naquela ocasião. Essa irmã pela qual eu estava orando por ela, e ela é como se fosse chamada assim para ir diante de uma mesa. E quando ela vai andando e ela se direciona diante daquela mesa, eu vejo de forma bem clara um homem desses que estava trabalhando com todas as suas vestimentas brancas. Isso, quando eu falo um homem, eu sabia que era um homem, mas eu não consigo relatar para vocês detalhes assim do rosto, da face, enfim, tudo era muito claro ali. E este varão, meus irmãos, ele pega uma peça de roupa que esta irmã tinha comprado para ela. O Senhor me mostra esse detalhe. Ele pega uma peça de roupa que esta irmã havia comprado recente, e nessa peça de roupa que ela tinha comprado havia um rachado na saia, um rachado longo. E aquele varão pega essa peça de roupa, essa saia dela, coloca na mesa, e ele passa aquela roupa por uma máquina, e a máquina fecha aquele rachado. E ele mostra para aquela irmã que não era permitido aos olhos de Deus aquele rachado na vestimenta. Eu tenho visto muito na região onde eu moro, muitas servas de Deus usando vestidos com rachados de lado, com rachados na frente. Eu tenho visto onde eu moro muitas servas de Deus usando saias com rachados atrás, de lado. As pessoas que vão ouvir esse vídeo não vão concordar com isso. Mas foi assim que o Senhor me mostrou, que aos olhos dele não era permitido o rachado. Para nós que estamos na terra, meus irmãos e meus amigos, né? Nós vemos isso como algo assim, para muitas pessoas até absurdo, né? Mas como assim que não pode usar uma saia rachada? Mas como assim que não pode ter um rachado no vestido? Porque aos olhos de Deus, como eu disse no início do vídeo, tudo é bem diferente. E essa visão, ela permaneceu na minha frente. O Senhor me mostrou várias pilhas de roupas que já estavam prontas, branquinhas, sem nenhuma mancha. E essas roupas eram do seu povo, elas faziam parte do povo de Deus. E eram as vestimentas que o povo de Deus iriam usar e deveriam estar usando. A visão veio diante dos meus olhos, permaneceu por um tempo e depois essa visão desapareceu. Muitos detalhes eu poderia trazer para vocês aqui, diante do que eu relatei, mas fica um ponto de reflexão para toda a comunidade cristã. E muitas pessoas ainda no século em que nós estamos perguntam, questionam, mas pastor, por que disso, por que daquilo, por que não pode, por que não pode ser assim? Eu disse e repito mais uma vez, aos olhos de Deus tudo é bem diferente. Nós não podemos comparar a cultura do século que nós estamos com culturas antigas, porém nós sabemos que o mesmo Deus que se revela nos dias de hoje é o mesmo Deus que falou lá com Abraão, é o mesmo Deus que se revelou no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que operou e opera na terra e vai operar até o final de todos os tempos desse mundo. E aos seus olhos nós devemos estar assim puros, purificados. Aos seus olhos nós devemos estar bem comportados, bem trajados. O povo de Deus é um povo diferente. O povo de Deus não é como o povo do mundo. O povo de Deus não se comporta como o povo do mundo. O povo de Deus não veste como veste as pessoas do mundo. O povo de Deus é um povo separado. Por isso, de tamanha exigência de detalhes que o Senhor tem nos mostrado, que o Senhor tem nos revelado pela sua infinita misericórdia,
exatamente por esse amor tão grande que Ele tem por nós, e considerando o que nos traz a palavra, o que nos ensina a palavra de Deus: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, queridos irmãos, a visão ela permaneceu por um tempo diante de mim. Eu me lembro assim de muitos detalhes, tá? Porque eu via nas vestimentas para crianças, vestimentas adultas, todas elas eram perfeitas, com a medida perfeita, com detalhes perfeitos. Não havia remendo, não havia rachado, não havia detalhes, não havia cortes, não havia nada disso. Mas havia perfeição, porque as coisas de Deus são perfeitas. Eu compartilho com vocês mais esse vídeo. Em breve estarei trazendo novos relatos, estarei mostrando para vocês coisas novas, diferenciadas. Mas fico por aqui e desejo que o Senhor continue abençoando a vida de todos vocês e operando cada dia mais na vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor, que você tenha uma semana de muitas bênçãos, com o cuidado de Deus sobre a tua vida e com as mãos do Todo-Poderoso trabalhando em seu favor. Deus vos abençoe. Fica aqui a despedida do pastor Carlindo. Em breve nos encontraremos novamente.